E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer aí as últimas informações do nosso Verdão, galera. Estou trazendo aqui para vocês o Gazeta Esportiva, trazendo aí as últimas novidades do Verdão, galera. Fica aí até o final do vídeo e deixa aquele like, beleza? De apresentação de reforço na academia de futebol, Lucas Evangelista deu a primeira entrevista como atleta do Palmeiras. O José Paes estava lá e traz agora o noticiário quentinho do Verdão. Alô, alô, Mi, beijo grande pra você, querido. Um abraço pros amigos que acompanham aí a edição desta sexta-feira aqui do Gazeta Esportiva. Pois é, Lucas Evangelista, a 7ª contratação do Verdão, foi enfim apresentado aqui na academia de futebol. Palmeiras que vai pagar ao Red Bull Bragantino 4 milhões de euros por esse jogador, cerca aí de 24, 25 milhões de reais. Lucas Evangelista que assinou com o Palmeiras até o final do ano que vem, mas esse contrato pode ser estendido até dezembro de 2027, caso o Lucas ele consiga aí atingir metas pré-estabelecidas nesse vínculo dele com o Verdão. É muito difícil, não só para mim chegar no elenco para agregar, mas como para outros jogadores. Então, eu sempre tive essa admiração pelo elenco do Palmeiras, pelo trabalho do Abel. Todo o ambiente tem alguns probleminhas, mas de tirar o chapéu, a estrutura, o tratamento, a igualdade que o Abel dá para todo mundo junto com a comissão, então é fenomenal. Em relação a isso, é isso. Lucas Evangelista, que já apareceu no boletim informativo diário da CBF e pode estrear pelo Palmeiras depois do Campeonato Paulista. Não pode jogar essa final, esse jogo 2 contra o Corinthians, porque já atuou no Paulistão vestindo a camisa do Red Bull Bragantino. Ele que se emocionou bastante na apresentação aqui na academia de futebol, recebeu a camisa de número 30 das mãos da presidente Leila Pereira, 30, que é o dia que nasceu a mãe do Lucas Evangelista, que infelizmente já faleceu. O Lucas é mais uma opção para esse meio-campo do técnico Abel Ferreira, e ele que inclusive teve que refazer os exames médicos para enfim ter a sua contratação efetivada por parte do Palmeiras. E aí hoje eu abri o celular e tinha a foto da minha mãe de 2015, que foi meu primeiro contrato quando eu estava na Itália. E a mensagem que eu senti no meu coração é que ela tá comigo, que ela tá feliz nesse momento. Então, desde que eu acordei, saí do hotel, já vim super feliz, sentindo ela aqui presente. E parece coisa de outro mundo, mas eu acredito muito nisso. Acho que é uma mensagem de que eu fiz a escolha certa, eu tô feliz, minha mãe tá muito feliz e eu tenho certeza que foi Deus que me colocou aqui, porque nem nos meus melhores sonhos eu imaginava que seria possível, com todas as circunstâncias, ter uma oportunidade dessa. Em relação à bateria de exame, eu fiquei bem tranquilo, cara, porque eu já sabia o que era. Eu tinha feito uma bateria de exame no Bragantino e tinha dado um nódulo benigno no meu pulmão. Deve ser alguma cicatrizinha que ficou por conta de alguma gripe forte que eu tive ou algo do tipo assim. Mas eu já estava tranquilo em relação a isso. Aí, o pessoal até brinca muito em rede social, minha namorada me mostrou. Falou, não passou no teste da calvície, é joelho, sabe? Muita coisa sai. E eu acabei até rindo. Teve um jornalista também que postou, não sei quem foi, mas falou assim, porra, ele sempre teve esse problema de coração. Eu falei com amigos próximos, eu falei, rapaziada, é só loucura. Eu falei, nossa. Mas eu tava bem tranquilo, tava bem em paz, eu já sabia o que era. Tá aí, então a palavra do Lucas Evangelista aqui no Gazeta Esportiva. Palmeiras que segue se preparando para o derby decisivo do próximo dia 27 lá na Neoquímica Arena, jogo 2 da grande decisão do Campeonato Paulista contra o Corinthians. Lembrando que o Palmeiras perdeu o primeiro jogo no Allianz Parque por 1-0. E nesse restante de preparação, o técnico Abel Ferreira não vai poder contar com o Everton. O goleiro foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para a seleção brasileira, já que o Alisson acabou se machucando na partida de ontem diante da Colômbia. Tá certo, Michele? Essas foram as informações do Palmeiras. Beijo grande pra você e um abraço pra todo mundo. O que vocês acharam da chegada do Lucas? Olha, eu estou gostando muito da postura do Lucas Evangelista, um cara que fala bem, consciente, não tem aquela resposta decorada, ele interpreta até, né, a resposta de acordo com o que ele quer falar, então se expressa muito bem.
e joga muito bem, que é o mais importante, né? Não adianta nada o cara falar bem, entrar em campo e não fazer absolutamente nada. O Lucas Evangelista vem credenciado pelo que mostrou no Red Bull Bragantino, era um dos principais jogadores do time, para mim o melhor do meio-campo ali. E o Palmeiras contrata um belíssimo jogador. Ele é alto, viu? Ele é alto e assim, ele atua mais ou menos ali na posição do Richard Rios. Chorou mesmo. Então eu não sei como é que o Abel vai fazer para colocá-lo ou no time titular ou vai ter que deixar no banco para que num primeiro momento que o Richard não puder jogar ou se tiver que colocar o time de uma outra forma em campo, aí é com o Abel. Mas em termos de característica, hoje ele seria o cara que atua no lugar do Richard Rios. E ele chorou porque... A tia Leila dando água pra Legal a ele. espontaneidade achei legal, dele. achei legal. Muito Foi legal. lindo, foi Saiu lindo. da bolha do jogador, do Foi media demais. training. E ele é articulado com as palavras e é um belo articulador também no meio campo, porque é bom jogador. E eu desconfio que se vacilarem no meio campo, titular do Palmeiras, esse rapaz vai convencer o Abel de que ele possa ter oportunidades, de repente ele pode até se firmar. Claro, Richard Rios eu gosto muito e tal, mas ele é um jogador... eu sei que tem gente que não gosta do Richard Rios, me buzinaram aqui na orelha, mas eu acho ele um belo jogador, apesar das falhas que ele cometeu falhas em derbys aí, estão pegando no pé. Mas o Lucas, ele tem capacidade para jogar em outras funções ali do meio campo também. Tem. Então, de repente, esse cara ele pode ganhar uma oportunidade em breve no time se ele mostrar capacidade nos treinamentos e o Abel sentir a necessidade. Deixa eu falar uma coisa. Eu sempre caio nessas montagens, viu? Salazar me avisou aqui que é o vídeo que tá rolando aí na internet, que é super antigo, de um comercial, com o Ronaldinho Gaúcho, é fake, gente. Vocês sabiam? Ô, que é Michele, fake? você caiu nesse fake Eu aí de caí novo? Não em é todos. possível. Eu caí em todos. Ele não bateu 3 vezes no travessão, a bola e voltava pra ele. Eu também achei meio estranho, né? Mas é que como o Ronaldinho Gaúcho é muito competente, era muito competente, ele fez até um... Ué, mentira também que ele fez um gol no jogo dos ídolos agora? Ele fez um golaço de falta, ou será que é mentira? Eu já nem sei. Às vezes eu mando pro meu marido também umas coisas, tipo, até de ET, sabe? Ele fala, é mentira, Michele. Ou às vezes uma pessoa abraçando um urso, toda hora aparece isso pra mim. Vocês já viram um vídeo com um urso, as pessoas... Ele fala, Já vi. mentira, Michele. Eu falo, é verdade. E Abel Ferreira estão ajustando as equipes para a grande final do Paulistão. Mas os dois rivais não têm jogadores importantes nessas semanas. Então dá uma olhada nos atletas do Timão que estão em seleções. Félix Torres, José Martínez, Carrídio, Romero e o Memphis. São 5. Do lado do Palmeiras, estão fora, nessa data FIFA, 6 atletas. Piquerez, Emiliano Martínez, Richard Rios, Facundo Torres, Estevão e o Everton. Então, são 6 do lado do Palmeiras, 5 do lado do Corinthians. E claro que os jogadores voltam para a final, mas tem aquela questão do desgaste da viagem, né? A falta dos treinos com o clube, do entrosamento, sei lá, jogada ensaiada. Quem vocês acham que mais perde com essas convocações? O Corinthians ou o Palmeiras? Muito relativo, isso para mim é meio que parecido. Aliás, o Palmeiras Quem tem mais titular convocado? Titular mesmo. Põe a telinha de novo. Põe de Põe a novo, telinha de novo diretor. pra gente aí. O Palmeiras teve o Gustavo titular. Gomes desconvocado por O lesão. Gomes não conta, não tá lá. Agora, eu vejo que o Palmeiras vai ter algum problema com os jogadores da seleção Carrídio, uruguaia, porque Memphis. 2 dias antes da final, o Uruguai joga em La Paz, na Bolívia. E tem 3 jogadores do Palmeiras na seleção uruguaia. Todos são titulares ali. O Romero mais ou menos, vai. Então, uma viagem mais longa. Tem também jogador da Venezuela, o Martínez, aí é complicado. Tem jogador que vai jogar pelo Chile. Vai jogar no Chile, perdão. E os do Palmeiras? Vamos ver. Todos Os são. do Palmeiras tem jogadores da seleção uruguaia, como eu disse. Isso aí complica um pouco a vida. 4, 5... Os 6 são titulares, né? Os 6 que estão em suas seleções Então, são titulares do Palmeiras Palmeiras. perde mais. Facundo, Piquerez. E quem que é o outro uruguaio Richard aí? Rios. É o Martínez, né? O Martínez... Facundo, Estevão, Everton. Não, o Facundo, Emiliano. Piquerez e o Emiliano Martínez. Eles vão jogar em La Paz, 2 dias antes. La Paz, altitude, é longe, uma viagem mais cansativo. desgastante. Mas o Palmeiras vai botar avião para eles. Tá? E vai ter um outro avião no jogo da Colômbia com o Paraguai, na terça-feira, que o Palmeiras não confirma, mas virá nesse avião de carona Romero. Richard Rios e Romero. É legal isso. E o Memphis volta também a tempo, porque o jogo contra a Espanha, Holanda e Espanha, dia 23, também
4 dias, né? 4 dias. No domingo. Talvez o Memphis já esteja aqui na segunda, no mais tardar Mas, terça. eu acho assim, os dois treinadores vão ter dificuldade, por exemplo, de fazer trabalhos táticos, trabalhos para posicionar time, para tentar fazer alguma estratégia diferente. O Abel, principalmente, que talvez tenha que fazer algo diferente para poder ganhar o jogo. O Palmeiras depende de uma vitória. O Corinthians ainda pode empatar para ser campeão. O Palmeiras precisa ganhar dentro de Itaquera. O Abel em campo, colocar o time em campo do mesmo jeito que o Palmeiras vem jogando, né? Então, para preparar uma nova estratégia, ele não vai ter tempo. Isso aí é ponto pacífico. Vai ter que ser na conversa, na base de vídeo, na explicação, não vai poder treinar. E nenhum técnico gosta disso, né? Vai colocar uma peça substituta, por exemplo, no lugar do Piquerez, vai jogar você, Vanderlei, no treino, simulando os movimentos do Piquerez. É o que vai dar para fazer. O problema é o Estevão, né? Quem que no treino vai fazer o que o Estevão faz em campo? Ninguém, né? Mas, de qualquer forma, algo vai ter de prejuízo para os dois. Só que o Palmeiras, pela necessidade de ganhar o jogo, talvez tenha mais dificuldade nesse sentido, né? De preparar coisas novas, tentar surpreender o adversário. Para surpreender o adversário não vai ser por treinamento. Sim. Vai ter que ser na palavra, no vídeo, no quadro, nas explicações, na preleção, só assim. Concordo plenamente com você, mas para mim o mais importante de tudo isso é que esses jogadores vão todos participar da final, porque em um determinado momento correu-se o risco, Sim. Né? Nossa, já a gente pensou... perder alguns jogadores. Aí ia ser muito esvaziado, afinal, né? Não tem sentido, né? Aí não teria sentido. Bom, na lata para eles. Na lata pode. Na lata. Richard Rios ou Lucas Evangelista? Quem tem que ser titular? Entre um Pronto, e outro, falei. Entre um e outro ainda, o Richard Rios. Mas eu concordo com o Silvestre. Eu acho que o Richard Rios vai ter uma sombra muito, muito, muito grande. Vai ter uma sombra muito grande. Não só o Richard Rios. Eu entendo, porque realmente seria a posição do Lucas Evangelista. Não vai tirar o Emiliano, não tem como. Você vai ficar sem nenhum volante? Não, mas você pode jogar você pode mudar o jeito de jogar, colocar mais um meia. Tá, mas Lucas, aí, né? Só que quando tiver... O próprio Rafael Veiga, quando não está muito inspirado. Só uma coisa, nesse primeiro semestre... um ótimo jogador, primeiro semestre ainda, que o Estevão estará no Palmeiras, não vai dar para colocar no banco nem o Estevão, obviamente, nem o Vitor Roque e nem o Paulinho. Não. Esses três vão jogar. Você vai tirar o Veiga do time? Não vai. Então, o Palmeiras vai ter que jogar com esses 4. E atrás do Veiga? Richard Rios e Emiliano hoje. Ou você tira o Richard Rios para colocar o Evangelista, ou se você tirar o Emiliano para colocar o Evangelista, você torna um meio-campo muito ofensivo, mas vai faltar aquela pegada, pelo menos, de um homem ali. Então, acho complicado, quando tiver todo mundo à disposição, você ter o Richard Rios e o Evangelista ao mesmo tempo. Isso com todo mundo à disposição, claro. Se o Veiga não jogar porque está machucado, aí você pode improvisar o Richard Rios um pouco mais à frente, coloca o Evangelista, eles vão revezando. Mas o Estevão vai ficar até o Mundial, não é até o Mundial. Então, se o Estevão for embora... de julho já era. Se o Estevão for pode jogar com mais Mundial, um homem no campo. Mas então, ele vai jogar... o Mundial. Então, mas não volta mais. Aí já fica. A partir de agosto, abre uma vaga. Se o Palmeiras não contratar nenhum ponta que chegue para ser titular como o Estevão aí você pode admitir mudar o esquema. Com o Vitor Roque e o Estevão na frente, o Rafael Veiga, o Richard Rios, aí você pode pôr o Evangelista e o Emiliano. É que o esquema hoje é bola no Estevão, né? Hoje é. Hoje é Estevão se vira. Você tem um jogador desse diferente. Essa crítica, o Palmeiras só joga. Cara, qualquer time que tem um moleque que joga o que esse Estevão joga, a maioria das bolas vai pra ele mesmo. Normal, isso é natural que seja assim. Você tinha o Romário, você mandava pro Romário. Você tinha o Ronaldo, você jogava pro Ronaldo. O problema é quando ele não decide, né? Que você espera que o cara decida e não decide. Aí não, mas não decidiu. Você vai dizer que ele não decide clássico? Não, eu tô falando que isso é ruim pra um time. Ele foi o melhor jogador do Palmeiras na primeira decisão. Tem momentos foi o Estevão também, né? Quem que jogou mais que o Estevão? Ninguém. Ele chutou umas 3, 4 bolas, criou, perdeu várias jogadas, mas tentou, insistiu, não fugiu, não se escondeu. Ele procurou o jogo. Agora, não é todo dia que o cara vai decidir fazer gol, resolver. O que está pegando nesse momento em relação ao Estevão é que em 10 clássicos que ele disputou pelo Palmeiras, ele não fez nenhum gol e não brilhou em nenhum. Não foi decisivo em nenhum. Vai ver que o clássico pesa para ele. Então, se você fizer a comparação com o Endrick, que a gente costuma fazer isso muitas vezes, quem é melhor, Estevão ou Endrick? A maioria fala, o Estevão é muito melhor. Tudo bem,
dentro das suas características, o Estevão é aquele cara que vai encantar mais, que vai ser plasticamente melhor, tem mais habilidade, espaço curto ele resolve, tudo isso é verdade. Sim. Só que o Endrick, ele deu para o Palmeiras um campeonato brasileiro. Se não tivesse o Endrick, o Palmeiras não seria campeão brasileiro. Brilhou em jogos muito e o Estevão, além de não dúvida ter dado título nenhum para o Palmeiras, em 10 clássicos não fez nenhum gol e não foi decisivo em nenhum. Então, a gente precisa colocar isso na balança, mas eu ainda acredito que o Estevão será um dos melhores do mundo, aí, do Brasil, dos próximos anos. Mas a gente está falando do momento. E o momento, o Estevão tem que provar em clássico também. Beleza. Então é isso, torcedor do Verdão. Valeu por chegar até aqui no final do vídeo. Deixa aquele like, beleza? Assine, bota o sininho de notificação aí em alerta quando eu postar vídeo aqui, você receber os vídeos do Verdão que eu posto diariamente aqui no canal, beleza? Falou e até mais!